Eu queria que você abrisse comigo o Salmo de número 77. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe na meditação da palavra. Salmo 119, verso 18, diz que Deus precisa desvendar os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da sua lei. Em outras palavras, carnalmente, nenhum de nós aqui seremos edificados se Deus não atuar com o Espírito Santo na nossa vida. Desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da sua lei. Deve ser oração sempre do crente, sempre. Senhor, desvenda meus olhos, tira de mim toda falsidade que o próprio pecado do mundo às vezes usa como fenda para que eu não enxergue a grandeza do Senhor revelada na sua palavra. Então que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus traga ao nosso coração essas maravilhas da sua palavra, em nome de Jesus. E as duas perguntas que eu fiz hoje de manhã, gostaria de fazê-las novamente. E a primeira pergunta que eu fiz hoje de manhã, queria fazê-la nesse momento. Você alguma vez já foi abandonado por Deus? Pergunta difícil de se fazer. Pergunta difícil. Eu nunca fui abandonado por Deus, e eu creio que biblicamente, a não ser uma exceção que foi necessário ele ser abandonado, que foi na cruz, foi o Senhor Jesus, nenhum do povo de Deus, nenhum dos servos e servas do Senhor verdadeiros, nem no Antigo nem no Novo Testamento, foram abandonados pelo Senhor. Jamais, jamais. Nem mesmo Jó foi abandonado pelo Senhor. A segunda pergunta que eu fiz hoje pela manhã, eu vou fazer novamente. E tem uma mudança pequena, mas vai fazer toda a diferença. Alguma vez você já se sentiu abandonado por Deus? Tem uma mudança, mas faz toda a diferença. Primeira pergunta, a gente tem que responder com não. Porque Deus nunca abandona o seu povo, jamais. Isso é verdade bíblica, tanto em Gênesis e em Apocalipse. Não é da prática de Deus jamais abandonar o seu povo. Diz o texto de Timóteo que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, que Ele não pode negar a si mesmo. Em outras palavras, Ele não muda o seu jeito para conosco, o seu comportamento, sua aliança, seu compromisso para conosco. Agora, muitas e muitas vezes, o seu povo se sente abandonado por Deus. Por que eu estou enfatizando? Porque nós não caminhamos por sentimentos, nós caminhamos por fatos, nós caminhamos por fé. Muitas vezes o nosso sentimento, ele nos engana. E muitas vezes o povo de Deus foi enganado por esse sentimento de um aparente abandono. Por um tempo, parecia que Deus tinha abandonado o seu povo, mas Deus depois foi mostrar que Ele estava muito presente, guiando secretamente o seu povo à vitória que Ele tinha para cada um. Então nós vamos falar sobre isso, e melhor para falar sobre isso não tem, a não ser o próprio salmista Asaf. Asaf foi uma pessoa que viveu dilemas. Se você olhar, voltar um pouco no Salmo 73, ele viveu um outro dilema difícil da gente enfrentar. Nossos irmãos estão enfrentando, outras pessoas estão enfrentando. Por que os ímpios prosperam? É o Salmo 73. Ô gente, vou falar a verdade para vocês, não tem um drama difícil de enfrentar, você olhar para o ímpio, que não tem temor a Deus, que não serve o Senhor, que faz todo tipo de falcatrua, todo tipo de maracutaia, e você vê ele andando de carro novo, você vê ele prosperando no seu trabalho, enquanto você está lutando para pelo menos pagar as dívidas. Asaf enfrentou isso no Salmo 73. Agora no Salmo 77, ele enfrentou um outro dilema mais difícil que o ser humano pode enfrentar, que é o sentimento de abandono. Parece que Deus tinha abandonado o salmista Asaf. Vamos ler o Salmo 77, quero que você acompanhe comigo. Logo depois eu quero só explicar algo rápido aqui com vocês, para nós não perdermos aqui a essência desse texto. Salmo 77, a nossa versão tem um título: As grandes obras e a misericórdia de Deus.
Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito, me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Em hebraico é muito forte essa expressão. Em hebraico dá a entender que Deus estava segurando as pálpebras do salmista. Ele estava com o olho regalado de noite, como se Deus estivesse segurando as suas pálpebras, para que ele não tivesse sono, mas as noites de insônia. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Esse versículo é diferente, por exemplo, do texto de Lamentações, quando o profeta diz: procuro trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Esse versículo, vamos ver daqui a pouco, não tem nada a ver com esse sentimento de esperança, tem a ver com a melancolia. Ele estava melancólico, lembrando de um passado, de uma espiritualidade que ficou no museu da história do passado, e aquilo trazia uma certa apreensão. Continua: de noite indago o meu íntimo, e meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Você não tem noção da seriedade desse versículo. Nós estamos vendo um grande homem de Deus. O salmista Asaf era regente do coro na época de Davi. Davi que nomeou o próprio Asaf para conduzir o louvor no templo. E você vê um homem que vivia no ambiente espiritual do templo todos os dias, chegando a essa conclusão: Deus mudou o seu jeito de agir, Deus mudou sua mão direita. Em outras palavras, Deus mudou seu caráter. Seríssimo. Mas olha o verso 11: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas, e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas, relâmpagos, cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Olha aqui para mim, meus irmãos. Nós temos que entender uma coisa quando nós lemos um salmo. Nós temos que entender algo que é essencial para a interpretação dos salmos. Quando nós lemos um salmo, nós não estamos lendo um livro histórico, no sentido de que não está narrando histórias, nem você está lendo um tratado teológico. Na Bíblia não tem nenhum tratado teológico, mas o que pode parecer um pouco um tratado teológico é a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é bem trabalhada teologicamente. Os Salmos não é nenhum livro histórico, nem um tratado teológico. Os Salmos na linguagem mais pura do significado. Eu tenho uma psicóloga aqui na minha frente, eu tenho que tomar cuidado para expressar. Os Salmos é psicanálise. Gastei. Psicanálise é a junção de duas palavras, né? O significado mais simples, leigo, né, da palavra é a análise da alma. Os Salmos descrevem aquilo que acontece no âmbito da alma. O próprio reformador João Calvino nos diz que os Salmos é uma anatomia, é um estudo de todas as partes da alma.
É como se a alma da pessoa estivesse transparente diante dos nossos olhos, e nós possamos assim perceber o que passou lá no coração do salmista. O que estava acontecendo na mente do salmista na hora que ele escreveu, e na angústia que ele estava vivendo, na situação que estava passando. Quando nós lemos, por exemplo, os livros históricos, você contempla o fato. Quando você lê o Salmo, você contempla a alma. O livro de Salmos é psicanálise pura, análise da alma da pessoa. Agora, se é psicanálise, se é análise da alma do salmista, qual que é o diagnóstico? Quando nós olhamos, fazemos uma análise da alma de Asaf, você vai olhar no subtítulo do texto, Salmo de Asaf. Qual que é o resultado? Qual é o diagnóstico da alma? O que ele está sofrendo? Olha no verso 2, eu quero que você grife essa palavra, que eu vou pedir para você grifar. Verso 2, essa expressão fortíssima em toda a Bíblia. No dia da minha, o que está escrito, vamos ler juntos? Angústia. Vamos repetir pelo menos essa frase inicial do verso 2, todos. No dia da minha angústia. Grifa essa expressão. Essa é a análise da alma do salmista. Ele está numa profunda angústia. Acompanhe aqui comigo. Tem algumas pessoas que gostam de escrever o significado dessas palavras. Pode anotar o que eu vou dizer. A palavra literalmente quer dizer aflição. A ideia no texto original são duas ideias muito fortes. A ideia é de uma situação de aperto. É o nosso popular, né? Eu passei por um aperto. E um aperto que me tirou a paz, um aperto que me deixou muito aflito. A ideia é de algo estreito, algo apertado. O salmista está passando por uma situação de aperto. Mas de todos os significados, o maior aperto, a ideia, né, que tira a paz da pessoa, que dá essa expressão de aflição, ele diz aí no versículo que ele não consegue nem expressar, é que essa palavra é usada por sentimento de aperto quando alguém buscava a Deus e não tinha respostas da parte de Deus. Quando a pessoa se quebrantava na presença do Senhor, e Deus sabe como é que Deus respondia? Era isso que Deus fazia. Os irmãos têm mais experiência na fé, você sabe o que é isso. Não há algo que mais traz aperto ao nosso coração quando Deus parece distante, quando Deus parece em silêncio. O salmista diz que isso foi o aperto dele. Ele estava angustiado porque Deus parecia distante, Deus parecia silencioso, Deus parecia indiferente. Essa era a angústia do salmista. Essa era a alma, a análise da alma dele. Ele estava em aflição, e algo que a impedia até expressar. Ele não conseguia falar. Faltava palavras, faltava ar, faltava gás para poder expressar. Deus parecia distante. Esse era o aperto que o salmista passou. Hoje uma pessoa respondeu assim para mim: pastor, um dia eu senti tão abandonado por Deus que eu tive vontade de morrer. Eu tive vontade de morrer. Nós aqui às vezes estamos pensando que essa é uma mensagem distante da nossa realidade. Não é. O sentimento de abandono da parte de Deus é frequente na vida dos crentes. Não porque Deus nos abandona, mas nós vamos olhar isso daqui a pouco, porque Deus faz isso para abençoar a nossa vida e para nos levar além na nossa confiança, na nossa intimidade com Ele. O ser humano ele sente uma necessidade muito grande de companhia. O texto lá de Gênesis já diz que não é bom que o homem fique só. E nós estamos vivendo esse tempo com a Sofia. Nós fomos lá na casa dos bisavós da Sofia. E aqui em casa está eu, Mariana, o dia todo, e a Sofia acostumada só com nós dois. Chegou lá com um monte de gente pegando, paparicando, beijando, segura a Sofia para leva a Sofia, tira a Sofia, mexe com a Sofia, briga com a Sofia. E ela começou a fazer bem sim, nos primeiros dias. Começou a fazer bem sim. E a Mariana deixou a Sofia com a bisavó dela, Dona Nete, e com o presbítero João. E a Mariana saiu.
Interessante, enquanto a Mariana estava perto, ela estava assim, um pouco desconfiada, desconfortável, mas quando a Mariana saiu, ela abriu o bocão. Abriu a boca, meu filho. Abriu a boca porque enquanto a Mariana estava perto, ela estava olhando. Estou no meio de gente estranha, não conheço ninguém, está todo mundo me paparicando. Eu não tenho essa intimidade, não tenho afinidade com ninguém, mas mamãe está ali. Eu estou segura, não estou abandonado, não estou sozinho. Mas quando a Mariana saiu, subiu, que era a casa da minha sogra na parte de cima, a casa dos avós da Mariana na parte de baixo, ela abriu a boca, a avó da Mariana teve que subir com ela, não conseguiu ficar com ela, não. Até acostumar, ela estava sentindo essa carência, essa sensibilidade de medo de ser abandonada. Nós temos muita limitação nessa área. Nós nos sentimos muitas vezes abandonados e sozinhos. Quem nunca se sentiu sozinho? Agora imagine você sentir sozinho da parte de Deus. Como que é angustiante, o salmista passou por isso. Algumas pessoas descreveram a experiência do salmista com palavras muito fortes. Preste atenção. O reformador João Calvino disse que essa experiência do salmista foi uma grave e dura opressão, porque ele estava sendo abandonado por Deus, se sentindo abandonado por Deus. Mateus Henrique, que é um comentarista puritano, diz o seguinte: nós estamos lendo a linguagem de uma alma triste, deserta, caminhando na escuridão. John MacArthur, que é um pastor batista, diz que a alma do salmista estava em depressão e desespero. Warren Wiersbe, um comentarista pentecostal, diz que ele estava envolto nas trevas do desespero. Esse homem passou um aperto. Nós vamos aprender com esse aperto dele para abençoar a nossa vida. Se nós estamos sentindo assim, eu digo para você, eu já me senti muitas vezes abandonado por Deus. Nunca fui abandonado por Deus, mas já me senti abandonado por Deus. Sou sincero com vocês. Tem certas circunstâncias que nós passamos, algumas orações que nós fazemos, expectativas que não são atendidas, e que a gente vai pensar no seguinte: eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus não está mais comigo, acho que a graça de Deus não está mais comigo. Não. E o salmista passou por isso. Quem sabe você está passando por isso. Nós temos aqui respostas da parte de Deus em como lidar com essa situação. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, como é que foi essa experiência dele. Olha comigo aí no verso 1 e verso 2. A alma desse homem está aflita. Olha que interessante. Vamos passar com vocês pelo menos algumas partes dessa experiência que ele teve. Eleva a Deus a minha voz e clamo. No texto original a expressão é grito. O salmista está gritando diante de Deus, de tanto desejo, tanta angústia, e aquilo está como um vulcão dentro dele, e ele passa a gritar: elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Esse é o sintoma de uma oração aflita. Diz o texto, no verso 2: eu procuro o Senhor, mãos erguidas durante a noite. Você já teve experiência de deitar, colocar a cabeça no travesseiro e você não conseguir dormir, e você fazer algumas orações e de noite, quando levantar a mão, parece que não sai nada, parece que tem um nó na sua garganta? Você já sentiu isso? Não sei se os irmãos já sentiram isso, mas parece que fecha tudo e você em angústia. O salmista está assim, com os olhos fechados de noite, procura o Senhor, de mão aflita, de alma aflita, uma oração que ele grita estendendo as mãos na presença de Deus. Continua no verso 2: e mãos que não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. É uma oração aflita, não é uma oração com prazer, é uma oração com muito pesar, com muita angústia. Diz no verso 3, no verso 4, que ele está com o coração em desassossego. Diz o texto: lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Essa experiência de sentir abandonado por Deus, ela é tão forte que Deus passa a ser o seu pesadelo. O que diz o verso 3? Lembro-me de Deus e passo a gemer. O sentimento de abandono de Deus, ele é tão forte, a experiência
experiência com uma pessoa que já passou por isso, que ele reverte, né, aquele sentimento de amparo com um sentimento de desamparo. O salmista, ele lembra de Deus, ele tem gemidos internos, porque Deus se tornou para ele um motivo agora, né, de tristeza, um motivo de angústia, um motivo de desamparo. Parece que Deus está distante, e a ideia de Deus passa a ser difícil para ele suportar. Olha que sentimento, que experiência dura que esse homem está passando. Continua. Agora no verso 5, ele está num sentimento de lembranças que são prejudiciais para a vida dele. Diz: olha, penso nos dias de outrora, trago a lembrança dos anos de passados tempos. Como que aquela época foi boa para mim? Como que naquela época eu estava mais ativo na igreja? Como que naquela época eu servia melhor o Senhor? Como que naquela época o meu casamento era mais saudável? Como que naquela época eu tinha mais condições financeiras para viajar nas férias com meus filhos? Começou a trazer aquelas lembranças, mas não para trazer alegria, não para trazer alívio nesse sentimento de pressão, de depressão que ele está passando, mas trazia para ele culpa. Se sentia culpado. Alguma coisa aconteceu, porque eu olho para o meu passado, eu vejo tanta coisa boa. Eu olho para a minha família, eu vejo uma família mais unida. Agora eu vejo a minha família distante. Os domingos não tem ninguém na minha casa mais, meus filhos não aparecem aqui, meus netos cresceram, não dão mais valor para os pais. Eu me sinto como que querendo voltar ao passado, e esse passado traz para mim um sentimento de culpa. A pessoa que passa por esse sentimento de desamparo da parte de Deus, sentimento de desamparo da parte de Deus, ele é abalado em tudo, até mesmo o seu passado bom, até mesmo aquele passado que foi um passado que trazia para ele muita alegria. As lembranças eram lembranças boas, passam agora a ser lembranças dolorosas, lembranças que trazem sentimento de culpa. Diz: olha, eu quero que você note algo aqui interessante. Diz aí no versículo 6: de noite indago o meu íntimo, e o meu espírito escuta. No texto original tem uma segunda tradição desse indagar o meu íntimo. No texto original traz a ideia de lembrar músicas. De noite lembro de minhas canções favoritas, canções que no passado foram canções que eram entoadas para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Agora são canções que trazem pesar, são canções que trazem um sentimento de tristeza. Não é mais aquele louvor feliz, aquele louvor alegre que restaura a alma, mas aquele louvor que traz uma nostalgia, que traz sentimentos de tristeza, porque não era mais aquela realidade que ele estava vivendo. E o salmista era o quê? Era o regente do coro. Imagina um homem à frente de um coral, dirigindo outras pessoas no louvor a Deus, mas o seu próprio coração está triste. O seu próprio coração está depressivo, o seu próprio coração está na lona, está no pó. Era assim a experiência do salmista. Mas vai ficar pior, porque presta atenção, olha como é que começa a alma da pessoa e aonde ela vai chegar. Primeiro nós começamos a orar de forma aflita, erguemos as mãos, gritamos, não dormimos à noite, o coração fica em desassossego, uma crise depressiva se abate, angústia que toma a alma, um aperto no peito, um aperto no coração, que a pessoa não consegue entender o porquê, mas aquele sentimento vai se agravando. Ele começa a ter lembranças nostálgicas, lembranças que trazem sentimento de culpa, porque ele já não está mais vivendo aqueles tempos de glória, ele está vivendo um tempo meio estranho, meio sombrio. Ele começa a lembrar de canções que levavam o coração dele para a festa. Agora essas canções, as mesmas canções, levam o coração dele para a tristeza. Mas não para aí.
vem o próximo passo. E essas são as piores. São os questionamentos. Quando está tudo no âmbito das emoções, às vezes a gente passa um aperto, mas consegue administrar algumas coisas aqui. Às vezes chega um parente e te dá uma palavra de conforto. A Lília, antes de eu viajar, falou que queria conversar comigo, porque estava se sentindo preocupada comigo. Aquela palavra foi uma palavra de muito conforto no meu coração dele. Algumas pessoas hoje de manhã me perguntou como é que eu estava. O presbítero Renívio me perguntou, pastor, como é que está a sua saúde? Uma palavra de coração, que abençoa o nosso coração. Às vezes, né, você vai no culto e aquilo acalma o seu coração. Até a música do Anderson Freire, acalma o meu coração. É dele, do Anderson Freire. Mas quando passa para as suas convicções, aí que o abalo se torna grande. Porque agora ele começou a questionar o caráter de Deus. Olha as perguntas cruéis que ele faz. Olha no verso 7 começa as perguntas. Eu quero que você conte quantas perguntas. Eu não vou contar, eu quero que alguém conte e me responda. Quantas perguntas ele vai fazer? Perguntas cruéis. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Ele está questionando o caráter de Deus. Enquanto ficou no âmbito das emoções, Asaf ainda tinha algum sustento. Mas aqui passou a mexer com as suas estruturas, passou a mexer com as suas convicções. Aqui o abalo se tornou um abalo muito grande. Cessou perpetuamente a sua graça? A graça de Deus chegou ao seu limite? Caducou a promessa de Deus para todas as gerações? A palavra de Deus agora não vale mais nada? Porque eu leio na Bíblia, esse negócio não funciona para mim. Vamos ser sinceros, povo de Deus. Nós estamos vendo um homem que abriu o seu coração. Um homem que passou por um drama para a gente aprender a lidar com os nossos dramas. Quantas vezes você leu a Bíblia e a Bíblia ficou em branco para você? Sabe quantas vezes eu já abri as escrituras para procurar uma mensagem e não achava nada das escrituras? Muitas vezes a Bíblia ficou branca para mim. Era um momento que eu me sentia desamparado, mas era um momento que eu estava ali então, o tempo todo buscando o Senhor, clamando ao Senhor, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Quantas e quantas vezes você já pensou que a palavra de Deus agora já não tinha mais nenhum efeito? Porque eu leio e nada acontece comigo. Eu já ouvi gente falar isso para mim. Eu já vi gente falar que não acredita mais em algumas promessas da parte de Deus. Eu já vi pessoas questionando a palavra de Deus. É esse o momento que nós passamos. É o dilema que nós enfrentamos. É o drama que nós estamos lidando. O salmista passou por esse drama para nós aprendermos também a lidar. Vez por outra, nós vamos passar por isso. E vai chegar a esse ponto, até mesmo questionar a palavra do Senhor, a promessa de Deus. Continua, você vai vendo. Eu estou vendo algumas pessoas de olho regalado para mim. Não precisa ficar assustado, não. Deus nunca alivia os dramas do seu povo. Nunca. Salmo 51 é o salmo de uma pessoa que sofreu as consequências de uma infidelidade. Está lá na Bíblia. Salmo 77, uma pessoa que sentiu-se desamparada por Deus. Mas não podia estar isso na Bíblia, porque isso está mexendo comigo. Isso está parecendo que está representando o que eu estou vivendo. Em vez de me ajudar, está me deixando mais frágil ainda. Mas é para que possa mexer no seu coração, tirar de você falsas convicções, para que as convicções verdadeiras e as principais possam estabelecer na sua vida. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Parece que Deus só está me tratando só com ira e com disciplina? Ou na sua ira terá Ele reprimido a sua misericórdia? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Deus mudou o seu jeito de ser. Aquele Deus que dizia que não mudava, que era sempre o mesmo, que não mentia, porque não era homem para mentir, nem filho do homem para que a sua palavra se tornasse vã, mudou. Não é o mesmo Deus. Ô gente, isso é sério. Deixa eu
eu contar, deixa eu ser sincero aqui para vocês. Não são todos os crentes que Deus deixa passar por um drama assim, porque nem todos suportaram questionamentos tão cruéis como esse. Lembra, esse homem estava à frente dos louvores do Senhor. Nós não estamos blindados para situações como essas. Nós não somos de chumbo, nós somos de carne. Se um homem espiritual como era Asaf passou um drama tão profundo como esse, imagina o pastor Juliano e você. Agora eu tenho certeza que Deus não permite que alguns passem por situações assim, porque não suportarão perguntas tão cruéis e questionamentos tão duros como esse questionamento. Quantas perguntas ele fez? Quem contou? Quantas? 7, 8? 7 ou 8? Vamos contar? Eu quero que você grave, tá? Quero que você grave isso, por favor. Rejeite o Senhor para sempre, uma. Acaso não torna a ser propício, 2. Cessou perpetuamente a sua graça, 3. Vamos contar comigo? Caducou sua promessa para todas as gerações, 4. Esqueceu-se Deus de ser benigno, 5. Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias, 6. Então disse eu, isto é a minha aflição. No texto original, essa é a doença que aflige a minha alma. Deus mudou o seu jeito de ser. Vamos lembrar aqui que aquele comentarista disse? Essa é a linguagem de uma alma triste, de uma alma deserta, caminhando na escuridão, nas noites escuras da alma. Abra o Salmo 10 comigo, verso 1. Você vai ver que não foi só o salmista Asaf que fez essas perguntas, outros também fizeram. Salmo 10, verso 1. Estou dando uma segurada porque eu quero chegar a algumas coisas interessantes aqui. Homens, vamos ler junto comigo, Salmo 10, verso 1. Todos os homens. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Um homem não tem. O nome da pessoa que escreveu esse salmo é anônimo, passou pela mesma circunstância de Asaf. Salmo 13, agora para as mulheres. Salmo 13, verso 1. Outra pergunta muito semelhante, agora vivida pelo salmista Davi, companheiro de Asaf, líder de Asaf, homem de Deus. Mulheres, todas. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? São sentindo pessoas que sentiram-se abandonadas por Deus por um breve momento. Vamos lembrar, quero que você traz isso para a sua vida agora. Oração aflita. Você tem orado de forma aflita esses dias? Suas orações têm sido como as orações de Ana. Não sai da boca, parece que tem um nó aqui. Vai trazendo para o seu coração. Eu sei que no grupo da igreja compartilharam orações aflitas. Vamos pensar em algumas outras coisas aqui. Você tem o seu coração desassossegado esses dias? Você está com o seu coração desassossego? Terceiro, pensa naquilo que o salmista diz ali, nos questionamentos. Você tem questionado alguma coisa da parte de Deus? Você tem questionado? Você tem perguntado realmente se Deus vai fazer essas grandes obras na sua vida? Se você está assim, nós temos então uma resposta para você. Essa resposta é a resposta que o salmista Asaf passou para nos ensinar. Ele começou então a voltar os olhos não para os seus dilemas, ele passou a olhar para aquilo que Deus fazia. Olha que interessante. Olha o que o salmista aqui ele começou a fazer. Vamos para o Salmo 77 comigo. Ele começou a colocar seus olhos nas maravilhas de Deus. Diz o texto, verso 11, as atitudes de Asaf. Primeira atitude, recordar os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero as tuas obras todas e cogito os teus prodígios.
todos verbos que nos levam para convicções, verbos que nos levam para a razão, verbos que nos levam para o pensamento, porque crer também é pensar. Verbos que nos levam para a gente trazer novamente à nossa mente as razões por que nós cremos. O salmista esteve abalado, mas para poder sustentar convicções que estão se abalando, você então parte para outras convicções maiores. O salmista começou a tirar os olhos dele e começou a olhar as maravilhas do Senhor, as maravilhas de Deus, as coisas que Deus tem operado, as coisas que Deus tem feito, as grandes obras do Senhor nesse mundo, e isso começou a trazer um sentimento de esperança para o salmista. Tem um pensamento no meu coração, na minha mente, que eu não consegui expressar, nem no papel, mas eu consigo expressar agora. Você vê que em lidar com Deus não tem escapatória, ou é Deus ou é Deus. Deus é assim, não tem como escapar de Deus. Se você é um filho de Deus, se você é uma serva do Senhor, você não tem como escapar de Deus. Não tem outra coisa que possa trazer sustento para a sua alma, a não ser o próprio Deus, que você se sente desamparado por Ele. Não parece algo contraditório? Ele se sente desamparado, mas corre para Deus. Ele se sente sozinho, mas busca em Deus o acolhimento do seu refúgio, porque não tem como escapar do Senhor. Deus é a única resposta e pronto. Mas o que eu posso fazer porque eu estou me sentindo assim? Não tem outro caminho, meu filho. O caminho é continuar. O caminho é continuar cavando até que chegue às fontes das águas mais profundas que Deus está reservando. Se não fosse, se não chegasse nesse buraco, você não chegaria a essas fontes dessas águas para você dessementar sua alma seca nessas águas. A única saída que nós temos é continuar crendo em Deus, apesar dos abalos que nós passamos na nossa vida. Não tem outra saída. Para onde você vai correr? Você vai correr para o mundo? Você vai correr para um socorro humano, braço humano? Para onde você vai correr? O salmista começou então a considerar as maravilhas do Senhor, as grandes obras que Deus tem feito, os prodígios de Deus, aquilo que realmente nos deixa de boca aberta em saber que só Deus poderia operar. O homem não pode operar, só Deus pode fazer. Marque comigo o Salmo 77, abre comigo Jeremias 32, por favor. Deixa o texto marcado, abre comigo o texto de Jeremias 32, verso 17. Eu quero que você grife esse texto que nós vamos ler aqui agora, vamos ler juntos. Grife esse texto, traga esse texto para o seu coração. Se há alguém nas Escrituras, juntamente com Asaf, que passou dramas, historicamente é conhecido como o profeta chorão, esse homem foi Jeremias. E tanto que eu admiro Jeremias, e ele passou pela mesma coisa. Jeremias 32, verso 17, a gente tem uma resposta para nós. E a resposta é: tira os olhos do seu dilema, coloca os olhos na grandeza de Deus, nas grandezas das obras de Deus. Diz o texto, vamos ler juntos bem alto, eu quero que você leia com convicção essa palavra no seu coração. Todos. Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa, coisa alguma é impossível, é maravilhoso demais para Deus, para esse Deus que criou os céus e terra. Sabe o que é bom, de vez em quando? Você sair daqui da cidade, ir para um sítio de alguém, para um lugar onde você consegue olhar o céu, você consiga olhar o céu. Eu já orei muito em monte, e gosto muito, até procurei alguns irmãos, achou um monte que nós orarmos aqui, e já me falaram que tem um monte que nós queremos orar. Vamos juntar essa turma toda, vamos orar. Gente, quantas e quantas vezes eu já me deitei ao chão, e o meu momento de louvor foi olhar as estrelas que estavam acima de mim. Aquelas noites de céu aberto foram as noites que mais elevaram a minha alma para descansar em Deus, porque eu olhava tudo aquilo e pensava quem eu sou, diante da grandeza de tudo isso que está diante dos meus olhos. Depois de muitos anos lendo a Bíblia, a gente às vezes lê
passa por um texto, depois que aquele texto mexe com a gente, eu chego aqui e vejo que a experiência que eu tive não foi apenas minha, foi a experiência dos profetas do Senhor. Gente que momento de angústia, gente que momento de desamparo, gente que momento de abalo, começou a olhar as maravilhas do Senhor, começou a olhar as grandezas de Deus. Se Deus fez tudo isso que Ele fez, se Deus é dono de tudo isso que Ele criou, eu faço parte desse plano. E o meu problema não é grande para o Senhor, meu problema é mínimo para o Senhor. Meu problema é grande para mim, mas aos pés dele meu problema não é nada. Vamos repetir? Meu problema pode ser grande para mim e me leva até mesmo a questionar, mas diante de Deus meu problema não é nada. Diz a palavra de Deus que Deus chama as estrelas pelo nome. Aquelas estrelas que eu via naquele monte lá em Naginha, lado da pedra onde tem um santuário católico lá em Naginha, aquelas estrelas têm nome aos olhos do nosso Deus. O seu Deus conta as estrelas pelo nome, porque o seu Deus é grande. Sabe o que o salmista nos recomenda? Vamos para o Salmo 77. Vamos terminar a nossa mensagem para nós ser mais parte da ceia e fortalecer a nossa fé. O salmista nos recomenda um negócio maravilhoso aqui. Eu quero que você grite, eu quero que você faça um coração, qualquer coisa desse que eu vou te falar. Verso 13. Faz um coração romântico em lábios. Olha a dica que o salmista nos dá aqui. Pastor, eu estou passando por um dilema. Estou me sentindo desamparado por Deus. Como é que eu faço? Faço o que o salmista fez. Não tem algo mais fácil? Um tipo de um miojo espiritual que com 3 minutos eu faço e resolve o meu problema? Não existe. Deus te escolheu, você é privilegiado por passar por esse engenho de cana para te moer. Deus não faz isso com todos, Deus faz com aqueles que Ele sabe que vão vencer. Amém, meus irmãos? Deus não faz isso com todos, Deus faz com aqueles que sabe que vai vencer. Olha no verso 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Vamos ler essa pergunta juntos? Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Procura depois dessa pergunta se Ele fez mais alguma outra pergunta. Os questionamentos foram 6. Sabe o que Ele está dizendo aqui para nós? Substitua todos os seus questionamentos por uma pergunta simples apenas: que Deus é grande como seu Deus, que Deus é grande como nosso Deus. Parou, Ele não fez mais perguntas. Sabe o que continuou depois? Ele foi louvar, ele passou a adorar o Senhor, porque ele passou então a enxergar a grandeza de Deus, que Deus é grande como o nosso Deus, que Deus é grande como o Deus que você serve, que é o Deus vivo e verdadeiro. Pastor, como lidar com tudo isso que eu estou lidando, que me tira a paz, que me tranca o pescoço, me sinto abafado? Substitua todos os questionamentos por uma pergunta simples apenas: que Deus é grande como o Deus que você serve. Não tem mais respostas. Desculpa, não tem mais perguntas. Só existe uma resposta: o Deus vivo e verdadeiro que nós servimos. Depois ele continua falando do abrir do mar vermelho. Ele falando que as águas viram o Senhor e se espantaram. Ele pega o mar vermelho como um remédio para a desesperança dele. Por que o mar vermelho? Vamos terminar aqui pensando no mar vermelho. Por que o mar vermelho? Porque o mar vermelho era símbolo de todo tipo de desesperança para o povo de Deus. Primeiro, porque o mar vermelho representava o fim de 400 anos de espera. Pastor, eu estou esperando 3 anos uma resposta de oração. Meu irmão, você está esperando 3 anos. Tem gente que está esperando mais, está esperando a conversão do seu cônjuge, do seu esposo, restauração do seu filho. O povo de Israel esperou 400 anos no cumprimento de uma promessa. Se houve uma geração que sentiu o desamparo de Deus, foi a geração que estava lá no Egito. O povo passou a pensar o seguinte: Deus, e se esqueceu de nós.
E quando chega no Mar Vermelho, quando eles pensavam que tudo tinha resolvido, o Mar Vermelho está diante deles. E agora? Vai acabar aqui? Porque naturalmente quem pode cruzar, quem pode transpor isso aqui? Aí vem Deus e diz para Moisés, fala assim: por que você está clamando para mim? Você sabe que tem horas que a gente tem que ficar assim bem doidão, né? E quando falo de doidão, eu lembro de alguns homens de Deus que vem passado na minha vida. Dentre eles o pastor Júlio César, Deus permitiu, vai vir aqui, como eu trouxe o Clóvis, que abençoou muito a vida de vocês. O pastor Júlio César, reverendo Elisa, é gente assim meio doida, gente que passa mesmo adiante. O Deus pergunta para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marcha, vai para frente. Já falei que eu vou fazer mesmo. Quando os sacerdotes pisaram e tocaram a água do Mar Vermelho, o mar se abriu. O salmista então ele celebra isso, porque o nosso Deus é o Deus que abre mar. Nosso Deus é o Deus que joga por terra toda desesperança humana. Nosso Deus é o Deus que brinca com as limitações do homem. Diz o texto que não se descobriram as pegadas de Deus. Deus agiu de forma silenciosa, Deus agiu de forma invisível, mas Ele agiu, abrindo o Mar Vermelho, e o povo de Deus passou e cantou vitória lá do outro lado. Isso é remédio para toda desesperança, porque aquele Mar Vermelho era o símbolo da desesperança, a maior desesperança do povo de Deus, e Deus simplesmente agiu e fez uma grande obra naquele Mar Vermelho, e o povo passou e cantou vitória lá do outro lado. Sabe como que termina? Olha como é que termina. Vamos encerrar aqui para nós participarmos da ceia. Verso 20, vamos ler juntos? Termina assim, de uma forma maravilhosa. O verso 20 é maravilhoso. Todos. O teu povo tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Gente, sabe o que é maravilhoso? Sabe como é que ele termina? Ele termina dizendo que esse Deus que faz maravilhas, que esse Deus que é grande, que é incomparável, que esse Deus que abriu o Mar Vermelho, ainda continua sendo Deus que opera através de nós. Diz o texto que Deus fez o milagre. As águas viram o Senhor se espantar. A linguagem figurada por abrir do Mar Vermelho. É como se as águas ficaram com medo do poder de Deus. Mas diz o texto que Deus fez isso por mão de Moisés e de Arão. Em outras palavras, esse Deus ainda pode usar a nós. Esse Deus ainda pode usar o pastor Juliano. Esse Deus ainda pode usar você. Esse Deus ainda pode usar você. Esse Deus ainda pode usar nós no meio da desesperança, para que nós possamos vencer e ainda abençoar muitas e muitas vidas. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Esse é o Deus que não desampara o seu povo. Esse é o Deus que age silenciosamente e abençoando o seu povo e dando vitória ao seu povo. Tem uma frase que marcou muito, eu queria só dizer essa frase final. Cada lágrima de sofrimento é uma lente de aumento para que Deus te dá. Porque no meio do sofrimento você passa a se enxergar melhor. Você passa a enxergar o outro melhor. Você passa, acima de tudo, a enxergar Deus melhor. Cada lágrima que você derrama é uma lente de aumento que Deus está te dando, para que você possa enxergar esse Deus que é grande, que é digno de substituir todos os questionamentos por uma só pergunta. O texto diz que Asaf foi respondido. O texto diz que Asaf foi visitado por Deus. Diz o texto simplesmente que Asaf terminou o seu salmo, apesar de todas as dificuldades, exaltando a grandeza do Senhor. Exalte a grandeza de Deus na sua vida, no seu coração. Que Deus é grande como o seu Deus. Somente Ele. Ele é Deus bendito. Ele é Deus.